E tá até hoje. Hoje é 2 de agosto de 2025. O que a gente vai falar hoje? É um assunto aí que vocês estão bem já inteirados nele. É sobre o tarifaço. Qual a importância do tarifaço no agro em geral? Mas aqui a gente vai falar do setor nosso aqui, ó, específico. Esse aqui, ó, o café. Como o tarifaço tem afetado o café? Aí tem a pergunta, será que esse tarifaço afeta só nós produtores ou você consumidor também? Beleza? Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Você que chegou no canal é novo, seja bem-vindo, ó. Se gostar do conteúdo, ó, se inscreve aí, ó. Inscreve, ativa o sininho, sempre que a gente postar um vídeo vai receber todas as notificações. Os já inscritos, ó, quiser deixar um like caprichado aí pra gente, compartilha esse vídeo. E vamos lá falar do assunto. O que esse assunto traz em si? Sobre qual as consequências do tarifaço que vem acontecendo aí, todo mundo está a par na mídia aí, para a cafeicultura em geral. Vai afetar só a gente, aqui os produtores? Não, afeta você consumidor também. Como? Como que afeta? Por exemplo aqui, ó, os pés de café tá aqui, vocês podem ver, as plantas estão bem vestidas, tá, que a gente fala, as plantas estão verdinhas, sadias, bonitas. Por que elas estão assim? É devido aos tratos culturais que ela recebeu. Com esses tratos culturais entrando em dia, e veja só, as lavouras recebendo esses tratos culturais em dia, o que acontece com ela? Todos os anos ela tem produção. Aqui, por exemplo, ó, a lavoura está bem verde, a lavoura está bonita, bem projetada para o ano seguinte. Como pode ver aqui, ó, a lavoura está toda bonita, está bem verdinha. Então, assim, essa lavoura, ela produziu uma quantia até boa de café esse ano. E o projeto para o ano seguinte é excelente também, mais produção. Como que isso acontece? Isso acontece devido aos tratos culturais. E o que esse trato tem a ver com o tarifaço? Tem muita coisa a ver. Vamos dar alguns detalhes. Por exemplo, como a maioria dos colegas que está aqui com a gente vai tá vendo essas notícias aí, recentemente esse tarifaço chegou e colocou 50% de tarifa em cima dos produtos brasileiros. Alguns foi isentado, porém o café ainda não. Mas a gente espera que isso vai resolver. Por exemplo, esse café que ia para os Estados Unidos, com a tarifa de 50% em cima dele, é impossível os consumidores lá usar esse café. Porque vai subir demais o preço, que já considera como preço alto. Então o que vai acontecer com isso? Vai ter que cortar essas compras do Brasil de café. Não os consumidores, no caso os exportadores que compram aqui do Brasil, não vai ter como continuar comprando café. Aí o que vai acontecer? Aqui no Brasil vai começar a sobrar café. Porque só os Estados Unidos, eles compram anualmente em torno de 8 milhões de sacas de café, um pouco mais de 8 milhões. Então com isso, é uma quantia expressiva de café que vai para lá todo ano. E eles deixando de levar esse café, o que ele vai fazer? Esse café vai sobrar aqui no mercado interno. Com isso, qual é a tendência? Os preços ir para baixo, aqui no Brasil. Aí você como consumidor pensa, nossa, isso é uma maravilha. Os preços vão baixar, então todo mundo vai poder tomar um café com preço muito bom. Na verdade isso não é bom. Por quê? Para esses tratos culturais chegar dessa forma aqui, a gente gasta uma quantia grande de insumos. O insumo que é colocado aqui tem várias coisas. Tem inseticida, fungicida, às vezes alguns herbicidas. Então, ou seja, tem bactericida, então é muita coisa que tem por mais os adubos, os reforços de nutrientes que é colocado. Aí com isso aí, se o café abaixar muito, a gente não consegue jogar isso tudo. Porque a gente fazendo os tratos culturais tudo em dia, a lavoura vai produzir café todo ano. Todo ano tem produção de café. E com isso, devido a esses preços elevados dos insumos e essa redução de consumo, o preço baixando, e com isso, aí fica impossível a gente manter os tratos culturais em dia. Por quê? O preço vai estar muito baixo, não está pagando o suficiente os custos que precisa nisso aí. O que a gente tem que fazer? Reduzir os insumos que a gente compra.
para jogar aqui na lavoura de café. Então a gente reduzindo, a gente não consegue uma produção todo ano. Vai produzir um ano sim ou não. Aí qual é a consequência? Nesse primeiro momento o café abaixa. Mas devido a isso, nos próximos anos, vai se elevar muito os preços do café. Por quê? Vai ter uma safra menor do que já tem. Os problemas climáticos aí têm feito isso aí, então a safra está baixa. E se reduzir os tratos culturais aqui no campo, daqui um ano ou dois, os preços vão estar muito maiores do que estão hoje lá nas alturas. Por quê? O produtor não consegue manter em dia esses tratos que precisa devido a isso. E ainda tem uma programação aí que está saindo nas notícias, sobre, além desse tarifaço, pode vir coisa muito pior pela frente. Por que pior? Parte desse adubo que a gente joga aqui na lavoura, que são a reposição de nutrientes, ele vem da Rússia. Como todos estão acompanhando aí, ele vai estar vindo de lá para a gente usar aqui. Então o preço dele hoje no momento é um preço até bom, a gente consegue estar mantendo os tratos em dias, mas com a proposta que ocorreu agora, como vocês devem estar acompanhando dos Estados Unidos, de pôr tarifas de 100% caso o Brasil continue comprando diesel e esses produtos que são os adubos, os fertilizantes no caso, comprando da Rússia, ou seja, o Brasil chega a um ponto, uma situação difícil, porque se ele compra esse adubo e diesel da Rússia, a gente vai conseguir manter os tratos culturais em dia na lavoura para produzir café todo ano. Porém, vai enfrentar a sanção dos Estados Unidos. E se enfrenta essas sanções, vai vender café onde? Já vai ter a trava do café, ou seja, vai sobrar mais café aqui ainda, vai ter produção, mas não tem onde vender o seu produto. Caso faça o inverso, corte a vinda de adubo da Rússia, o que vai acontecer? Vai subir muito, vai ter que comprar de outros países, vai ficar muito caro os tratos culturais, não vai ter condições de comprar, porque se comprasse e adubasse, teria onde escoar a produção, mas tem onde escoar a produção, mas os insumos ficam muito altos. Então é uma situação difícil que está aí pela frente, está previsto para vir. Então assim, a gente está na observação, seguindo isso aí atentamente, porque uma coisa é certa, vai afetar, já está afetando e vai afetar demais a cafeicultura. Tem outros setores também que a gente não está entrando em detalhe aqui, mas cada um no seu setor. O nosso setor é o café, isso aqui. Então a gente está falando um pouquinho dele e sobre essas consequências que vai vir. Então assim, devido a isso, o que a gente vai fazer? Vamos supor que realmente essas sanções entrem em vigor e a gente não pode enviar mais café para os Estados Unidos, como eu falei. Então a gente vai ter muito café aqui, mas mandar para onde? Vamos ao inverso, como eu acabei de falar. A gente cortar a compra, ou no caso o Brasil, cortar a compra de fertilizante da Rússia. Com isso, conseguindo em outros países, vai ficar inviável. Se esses fertilizantes subir muito de preço, ele não vai pagar os custos de produção. O que a gente tem que fazer? Por exemplo, uma lavoura dessa, para ela produzir café todos os anos, a gente joga adubo 3 ou 4 vezes nela no decorrer do ano, para ela estar ali com muitos frutos, para ela manter aqueles frutos, dar frutos de qualidade e para ela vegetar, soltar ramos novos para a produção do ano seguinte. Aí vem às vezes umas 4 adubações com esses fertilizantes. A gente vem produto de solo que vai combater a fungos e bactérias que tem no solo. A gente vem com os nutrientes, faz as pulverizações, 3, 4 ou 5 pulverização. O que essas pulverização faz? É reposição de nutrientes para poder ela manter em dia para produzir no ano seguinte. Isso é o básico que a gente faz. Caso esses preços elevem tanto desses insumos, o que a gente vai fazer? Onde se dava 3 ou 4 adubação, volta para 2. Se dá lá 4, 5 pulverização, talvez uma. Qual é o resultado disso? Para os próximos anos, no caso de 2026,
vai ter uma produção até boa, que ela já está pronta. Vai ter uma reduçãozinha assim, em tamanho de frutos, essas coisas assim. Vai reduzir, mas pouco, porém ela já está com a programação aqui, ó. Agora para 2027, caso a gente não chegue com esses nutrientes do jeito que precisa, em 2027 a colheita vai ser praticamente zero. Agora você imagina, a gente com todos esses tratos, mantendo em dia, esse problema climático de 2020 para cá, o preço do café chegou no nível tão alto. Agora você consumidor imagina, caso a gente tenha que optar por esse ponto, jogar apenas os insumos aqui, fertilizantes, para que ela mantenha viva e produza um pouquinho de café. Ou seja, aí vai faltar de vez café em todos os mercados. O que vai acontecer com isso? O preço vai lá para as alturas. O preço hoje, que pode se considerar que está um preço muito alto, ele pode subir 3 vezes a mais do que isso. Tudo em consequência disso agora. Então, ou seja, é uma situação muito delicada. A gente aqui estava falando dos fatos, do que está em vir pela frente, independente de... que a gente está falando independente de política de A ou B, aqui a gente não está citando isso, nós estamos citando os fatos e o que vem pela frente. Então é uma questão muito difícil, porque segundo está vindo aí, Estados Unidos deu essa opção. Ou o Brasil vai ter que decidir se vai apoiar Estados Unidos ou se apoia a Rússia. Uma coisa ou outra vai ter que decidir. E ambas as coisas que for decidida, o prejuízo é certo. Que hoje o Brasil, ele às vezes está no meio termo aí, tem amizade com um, com outro. Agora, se ele chegar a um ponto, ter que decidir ir para o lado de um país ou para o lado de outro, as percas vai ser grandes. E nós, produtores, vamos sofrer as consequências disso e você, consumidor. Isso aí é o que está previsto a chegar. Mas, enfim, a gente vai aguardar, ver aí os próximos andamentos. A gente tem esperança que possa haver negociações, que possa ser resolvido questão dessas sanções aí. Mesmo que pague alguma coisa, mas algo mais baixo, que 50% é impossível de se pagar. Mas vamos aguardar e vamos torcer e ficar na torcida, porque caso isso não aconteça, vai ser algo devastador para nós produtores e você consumidor. Então tá aí, ó, os dias a seguir a gente vai trazer mais alguns detalhes aí dos acontecimentos e como o canal, como a gente propôs em trazer informações, que o nome do nosso canal é Café Antes da Xícara. Então aqui a gente quer mostrar tudo que acontece isso aí, antes da xícara. Eu vou mostrar aqui algum detalhezinho. É disso aqui que eu até estava falando, olha só. Isso aqui, ó, essa preparação para essa lavoura começou no ano de 2024. Olha aí como ela está preparada. Agora chegando final de agosto, setembro, ela vai soltar uma botuação excelente, muito boa, e para produção de 2026. Os tratos começou em 2024, agora em 2025 ela está dessa forma, para 2026 uma excelente produção. E aí a gente tem que continuar agora, no final desse ano de 2025, com os tratos culturais em dia, para manter ela em dia, para que no ano que vem ela produza novamente como produziu esse ano. E a gente, questão igual eu estava falando, ó, isso aqui tudo, ó, isso aqui é o chamado bicho mineiro, esse é o chamado olho de pombo, e já vem esse aqui, ó, esse aqui pode ter tido como uma cercóspora. Então assim, essas tipo de fungo e bactéria tem, isso aqui é inseto, ó, esse chamado bicho mineiro, isso aqui é um inseto, que é isso aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, isso aqui é um inseto. Então assim, tem que bater em inseticida. Esse aqui, ó, que é o olho de pombo, ó, já não é inseticida, isso aqui é um fungo, tem que bater fungicida. Então assim, a gente bate esses produtos caso a infestação seja muito grande. Alguma coisinha pouca assim, a gente até deixa que não afeta tanto, ó. Tem uma folhinha seca que não podia estar aí. Isso aqui não vai afetar
em larga escala. Afeta um pouquinho afeta sim. Mas, aí como eu falei agora, se não tiver os insumos de preço equivalente, não é possível a gente manter a lavoura dessa forma, para produzir todos os anos. Então, aí a gente está trazendo algumas informações em relação a isso, ó, a lavoura bem preparada para o ano seguinte. A flor acontece agora no ano de 2025 e vai colher esse café em 2026. Olha aí, a gente está mostrando alguns detalhes aqui, ó. Tem uma parte, ó, já está bem adiantada para soltar. Já está começando o que a gente chama de espinhação. Isso aí são os futuros botões florais e a seguir a flor que vem, ó. Então essa aí está muito bem preparada. Só que para a gente fazer uma preparação dessa, para ela estar desta forma aí, ó, bem projetada para o ano seguinte, é necessário um custo bem alto. E esse custo, para manter ele, depende do café ter um bom preço. Porque se não tiver um bom preço, a gente não consegue manter. E tá aí, ó, os detalhes aí. E os próximos vídeos a gente vai trazer mais alguns detalhes aí sobre isso aí. E quem ficou aqui no vídeo até aqui com a gente, que ainda não é inscrito, ó, deixe sua inscrição. Aquele que esqueceu do joinha, ó, deixe seu joinha aí também. E a gente volta nos próximos dias mostrando mais alguns detalhes.